É muito provável que você já tenha ouvido a palavra Reiki, mas você sabe o que ela significa? No vídeo de hoje eu vou te explicar isso, mas também as outras principais dúvidas que normalmente as pessoas têm a respeito dessa técnica terapêutica. Olá, seres de luz, pura vida? Eu espero que sim, e que se não estiver, esse vídeo te traga algum conforto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela e, como eu mencionei, eu vou esclarecer para vocês as 5 principais dúvidas que normalmente as pessoas têm a respeito do Reiki. E eu anotei aqui no meu roteirinho quais são elas, o que significa a palavra Reiki e qual a sua origem, como o Reiki funciona, quem pode aplicar e receber o Reiki, qual a diferença do reiki presencial para o reiki à distância, o reiki online, e quais são os principais, símbolos do reiki e os seus significados. Vamos de mãos dadas? Eu espero ter ouvido. Sim, reiki é uma palavra composta por 2 sílabas. Ela é de origem japonesa e rei significa universal e ki significa energia ou força vital. Em outras palavras, o reiki representa a energia que dá vida a todos os seres vivos. Não só nós, seres humanos, mas também os animais, as plantas, os alimentos, ou seja, tudo aquilo que nós vemos na natureza. Quando a energia Ki, que seria essa energia vital, está alta no nosso organismo, nós somos menos susceptíveis a desenvolver doenças, nos sentimos mais dispostos e entusiasmados para lidar com os desafios do dia a dia, mas por outro lado, quando essa energia encontra-se baixa, a gente tende a ficar doente com mais facilidade, nos sentimos mais cansados e indispostos para lidar com esses desafios. Isso pode acontecer por diferentes fatores, como o estresse, perdas, traumas, o próprio quadro clínico de burnout. E quando isso acontece, ou para prevenir que isso aconteça, é que entra a prática terapêutica do Reiki. O conhecimento dessa técnica foi disseminado por um monge budista japonês conhecido como Mikao Usui. Durante uma epidemia de cólera, Usui foi contaminado e, à beira da morte, ele teve uma experiência espiritualista muito profunda que foi capaz de curá-lo. E quando ele sai desse quadro, ele decide ir em busca de respostas para entender aquilo que havia acontecido. E depois de muitos anos de estudo, Usui se depara com um material que iria mudar a sua vida. Ele encontra um livro com técnicas e símbolos que seriam, em teoria, capazes de curar as pessoas através das mãos. Embora naquele momento ele tenha conseguido obter o conhecimento técnico, ele não se sentia preparado para tornar aquilo realidade. Faltava uma peça final desse quebra-cabeça. E para conseguir finalizar a montagem desse projeto, ele decidiu fazer isso através da meditação. E para isso, o Sui sobe em 1922 o Monte Kurama e fica durante 21 dias em jejum meditando. No último dia, o Usui visualiza os símbolos do reiki e sente uma energia diferente, como se ele tivesse canalizado a energia que aqueles símbolos representavam. Quando ele desce e retorna do monte, ele consegue realizar alguns milagres de cura e ele entende que aquela energia que ele havia canalizado era capaz de curar não só outras pessoas, como ele também. Nos próximos anos, o Sui se dedicou a ensinar e a curar as pessoas. Mas ele entendeu que curar somente o corpo físico não era suficiente para que essas doenças não voltassem a se manifestar. Era também preciso transformar o espírito e a mentalidade. Mas para isso, ele criou os 5 princípios do Reiki que guiam até hoje essa prática. Eles formam a base filosófica e ética do Reiki. Com licença, eu vou falar para vocês quais são esses 5 princípios. Só por hoje sou calma, só por hoje confio, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondosa. Esses princípios não funcionam como mandamentos, eles são como um guia que nós podemos utilizar para ter uma vida mais equilibrada, harmoniosa e consciente. Inclusive, o Reiki não é vinculado a nenhuma religião.
Independente da crença ou da cultura, todos podemos nos beneficiar dessa prática. Na década de 1930, uma japonesa chamada Hawayo Takata, após se curar por receber o tratamento de Reiki para um problema de saúde, decide se aprofundar e aprender essa técnica para poder ensinar e curar outras pessoas. Então, em 1937, ela começa a aplicar e a ensinar o Reiki nos Estados Unidos. Mas o boom global do Reiki aconteceu entre as décadas de 1970 e 2000, quando Takata formou 22 mestres que espalharam o Reiki pelo mundo. Hoje, o Reiki está presente em mais de 100 países e é reconhecido por muitos deles como uma prática integrativa de saúde pública, inclusive no Brasil pelo SUS desde 2017. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas Gabriela, o que é prática integrativa? Prática terapeuta integrativa serve para complementar o tratamento de medicina convencional. Eu costumo dizer que o tratamento da medicina convencional trata o corpo físico, enquanto as práticas terapêuticas integrativas tratam o corpo energético. O Reiki é uma delas, mas a acupuntura, a meditação e o yoga, entre outras, também são consideradas práticas que podem ser utilizadas em paralelo ao tratamento convencional para auxiliar a recuperação de uma pessoa que encontra-se enferma. Agora vamos responder a segunda pergunta: como o Reiki funciona e será que funciona mesmo? Antes de responder, é válido lembrar que tudo que a gente visualiza no universo é composto por energia. E você já deve ter ouvido falar em física quântica. É a ciência que explica os eventos que acontecem em micropartículas não visíveis a olho nu, como o átomo, o elétron e o fóton. E essa ciência explicou que tudo emite uma frequência vibracional, inclusive os nossos pensamentos, as nossas emoções, e isso se reverbera de alguma maneira no nosso corpo. É por isso que a física quântica ajuda a explicar os benefícios de algumas práticas terapêuticas, como a meditação, o Reiki, inclusive como os chakras atuam beneficamente e profundamente no benefício do nosso corpo físico de uma forma um pouco mais sutil. O fluxo da energia vital universal, ou seja, do Reiki, no nosso organismo é controlado através dos chakras. Os chakras são centros que regulam essa energia e transportam ela através do nosso corpo. Quando um chakra está bloqueado ou desalinhado, isso acaba influenciando a forma com a qual essa energia deveria chegar para o resto do nosso organismo. É o mesmo que acontece quando algum órgão de um sistema é prejudicado. Tentem imaginar o sistema circulatório. Se o coração para de funcionar, a gente tem um prejuízo muito significativo. No nosso sistema energético, quando a gente tem problema em algum chakra, a gente também precisa dar uma atenção especial, porque além de afetar os órgãos e as emoções que estão intimamente associadas àquele chakra, a gente também pode prejudicar o funcionamento de outros chakras que estão próximos a ele. Por isso, o ideal é sempre termos todos os nossos chakras alinhados e harmonizados para garantir que essa energia está fluindo da melhor maneira possível. Quando os chakras estão em desequilíbrio, nós podemos ter tanto prejuízo emocional, como também isso em médio e longo prazo pode se manifestar no nosso corpo físico. Eu costumo dizer que muitas vezes os problemas eles se iniciam primeiro no nosso campo energético e depois no nosso campo físico. Ter todos os chakras alinhados nos auxilia a garantir o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Para não me estender muito nesse tópico, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo da playlist dos vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre chakras. Nesses vídeos eu explico onde cada um deles atua, o que pode ser afetado quando eles estão desalinhados, o que a gente pode fazer para harmonizá-los. Eu compartilho estratégias que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês.
Eu também compartilho afirmações positivas e uma meditação guiada, ou seja, vale muito a pena. E eu também vou deixar passando aqui o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre chakras, porque ele fala brevemente sobre cada um deles. Pode ser muito interessante para aqueles que, sobretudo, não conhecem dos chakras. É importante comentar algo que eu já disse no início do vídeo, que essa técnica ela é algo complementar ao tratamento de medicina convencional. Ou seja, se atualmente você está fazendo algum tratamento e tem interesse em participar de sessões de Reiki, com certeza você poderá se beneficiar, mas isso não substitui o tratamento que você está realizando. E aí, como que funciona esse reequilíbrio, essa reabertura dos chakras? Isso é feito através da impostação das mãos. Qualquer pessoa que colocar a mão sobre um machucado, por exemplo, com a intenção de curar, de alguma maneira estará se conectando à energia do Reiki. Mas será que todo mundo pode aplicar o Reiki? Essa é, inclusive, a próxima pergunta. Quem pode aplicar e pode receber o Reiki? Respondendo à primeira pergunta, qualquer pessoa pode sim ser um canal da energia reikiana, no entanto, caso ela não tenha sido iniciada ou sintonizada por um mestre reikiano, o seu potencial de cura vai atingir a capacidade de 10 a 20% do que poderia ser. E o que seria essa sintonização ou iniciação? É um processo feito por um mestre de Reiki no qual ele ativa e abre o campo energético da pessoa, sintonizando a energia dela à energia dos símbolos do Reiki, e essa pessoa aprende os princípios, a simbologia e a ética dessa prática. Quando nós somos sintonizados, a gente consegue curar não só a nós mesmos, como também aos outros. Durante uma sessão de Reiki, a pessoa que foi sintonizada vai posicionar a sua mão e se sintonizar à energia reikiana, visualizando os símbolos e se conectando à energia transmutadora de cada um deles, e ela sente, com a prática, o momento em que ela deve mudar de posição. Eu sou mestre reikiana e no início eu aplicava o tratamento em mim mesma, e com o tempo, para praticar e para auxiliar as pessoas, eu comecei a aplicar nelas também. E pegando um gancho com esse tema, eu vou comentar algumas das finalidades do Reiki. Relaxamento profundo é ótimo para pessoas que estão tensas, estressadas ou em um quadro clínico de burnout. É excelente também para quem tem insônia. Centralização dos pensamentos, quando a pessoa se sente confusa. Também pode auxiliar na solução de problemas quando a pessoa não sabe como resolvê-los. Isso também é muito legal para quem tem TDAH. Energização para quando a pessoa se sente esgotada, acalma quando a pessoa está com medo ou ansiosa, traz alívio da dor, acelera a cura natural de feridas. Eu me lembro quando era pequena, às vezes apareciam verrugas. Eu não sei se é assim exatamente que se fala hoje em dia, tem muitos anos que eu não vejo ninguém com isso. Nem sei se ainda tem por aí. Mas o meu pai me levava em bezendeira. E eu acho que ali a energia que estava sendo trabalhada de alguma forma, mesmo que aquela pessoa não tenha sido sintonizada por um mestre reikiano, porque ela posicionava, ela não tocava na verruga, que é o que acontece no reiki, a gente não toca diretamente na pessoa, então ela posicionava a mão e não verbalizava nenhuma palavra, ela ficava em silêncio. E, gente, era batata. Depois de uns dias a verruga caía, acreditem se quiser. Acreditem se quiser. Bom, continuando. Dissolve bloqueios energéticos, libera feridas emocionais, ajuda a mudar comportamentos negativos e aumenta a frequência vibratória do corpo, melhorando a saúde geral. Eu acho muito interessante esse ponto de dissolver bloqueios energéticos, liberando feridas emocionais, porque às vezes a gente tem traumas tão profundos que nem sempre estão presentes no nosso consciente. Em alguns casos, foram coisas que aconteceram quando nós éramos muito pequenos, que a gente não se recorda, mas que de alguma maneira ainda nos afeta. Então o Reiki ele também auxilia a trazer isso à tona. É claro que para esses cenários mais críticos é legal ter o acompanhamento de um terapeuta, um psicoterapeuta, enfim, para auxiliar a pessoa a lidar com essas emoções, o que ela vai fazer a partir disso. Mas para as pessoas que sentem essa dificuldade, sente que tem
um problema que é recorrente, um comportamento que ela já tentou transformar de diferentes formas e ela não consegue por não saber a causa daquele problema, pode ser que o Reiki consiga te auxiliar nisso. E continuando, a prática regular ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças. Eu achei bom eu colocar isso daqui para vocês, porque imaginem assim, alguém que tem um objetivo estético e vai alcançar esse objetivo indo para a academia. Pode ser hipertrofia, perda de peso, e essa pessoa ela vai por 1, 2 semanas, ela está vendo resultados, mas de repente ela para de ir. O que acontece? Aquilo que ela tinha conquistado se perde. Com Reiki não é diferente. A gente tem que pensar no nosso corpo energético, assim como a gente pensa no nosso corpo físico. Ele também precisa de manutenção. Então, dependendo da criticidade do que precisa ser tratado, pode ser que a pessoa precise de mais sessões e que uma única sessão não seja suficiente para que o tratamento seja concluído. E além disso, depois que o tratamento é concluído, ou caso a pessoa não precise de um tratamento, mas ela participe de uma sessão de Reiki, muito provavelmente ela vai sair da sessão aliviada. Acontece muito, não é que acontece muito, mas já aconteceu nas sessões que eu realizei, de pessoas chorarem, de pessoas dormirem, de pessoas depois virem falar comigo, nossa, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem. Então, diferentes emoções, experiências acontecem durante uma sessão, mas é importante a gente olhar para o que aquilo nos trouxe com carinho e praticar o ensinamento que aquilo nos trouxe. Porque, do contrário, vai acontecer o que fez com que o mestre Mikao Usui criasse os 5 princípios do Reiki. Aqueles problemas retornarão com o tempo. E a segunda pergunta desse ponto é quem pode receber o Reiki. E, em teoria, todos os seres vivos podem receber o Reiki. Não há contraindicações, mas tem um ponto de atenção que eu vou mencionar daqui a pouco, mas acho que é interessante falar, para quem não sabe, que o Reiki pode inclusive ser aplicado em animais, em gestantes, em idosos, em bebês, em crianças e, claro, em adultos, jovens, normal. Em alimentos também, quando a gente quer, de alguma forma, garantir que aquela refeição traga um benefício também para a nossa saúde energética, além da saúde física, isso pode ser feito. E o cuidado que eu queria mencionar é para os casos em que o paciente tem esquizofrenia ou algum problema de surto psicótico mais grave. Nesse cenário, é importante ter o consentimento da equipe que faz o acompanhamento médico desse paciente e, se necessário, ter um desses profissionais acompanhando essa sessão, porque como o nível energético ele pode ser muito intenso, essa pessoa ela pode ter algum tipo de confusão mental ao longo da sessão. Então, esse caso não é uma contraindicação, mas é adequado a gente olhar com mais carinho e atenção. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like. E se esse conteúdo te tocou de uma forma diferente, talvez seja um sinal para você dar um próximo passo no seu autocuidado. Eu, como mestre reikiana, realizo atendimentos de Reiki à distância, tendo a sensibilidade de entender a necessidade de cada pessoa e adequar o tratamento para aquelas necessidades em específico, sempre tentando disponibilizar um ambiente seguro para que a pessoa se sinta acolhida. E eu comentei na semana passada que agora eu inicio essa nova jornada junto da nossa egrégora de seres iluminados. Então, se você tiver interesse em passar com um atendimento comigo, em um horário e um dia específico, eu compartilho o link com vocês e a gente realiza essa sessão. Vai ser um prazer poder te ajudar no seu processo de autodesenvolvimento e cura. Caso você tenha interesse, é só enviar um e-mail para agendamentoreiki.gabrielafolim@gmail.com. Eu vou deixar o e-mail aqui e também na descrição do vídeo. E aí você entra em contato que eu compartilho os detalhes de como funciona esse processo. E como nós estamos em um momento muito especial, o preço, gente, ó, tá aqui, do alargador, confia. Vai valer a pena. Entre em contato para agendar a sua sessão. E para aqueles que porventura estão falando, nossa, Gabriela,
Eu queria muito fazer essa sessão de reiki com você, mas agora já comprometi ali o salário desse mês, ou para aquelas pessoas que entrarem em contato e já não tiver vaga para esse mês, o que que eu posso fazer? Gente, aqui é coração de mãe, tem duas soluções. Na semana que vem, eu vou fazer uma sessão, um vídeo de uma sessão de envio de reiki à distância, que pode já te ajudar enquanto chega o mês que vem. E para aquelas pessoas que não querem esperar até a semana que vem, se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e deixe um comentário, hashtag quero participar, que eu vou sortear um atendimento por semana. Gente, não falei que eu tenho coração de mãe? O resultado ele vai sair todo domingo e eu vou divulgar na aba posts, caso você esteja assistindo esse vídeo do seu celular, ou na aba publicações, se você estiver assistindo esse vídeo do seu computador. Essas abas, antigamente, eram chamadas de aba comunidade. E aí, divulgando o nome da pessoa, eu também vou divulgar qual vai ser a nossa forma de contato, que é através de um e-mail diferente. Importante, esse comentário ele tem que ser publicado em até 48 horas depois da publicação desse vídeo, porque assim fica mais fácil de eu conseguir consolidar as informações. Então, gente, vamos lá. Pergunta número 4. Qual a diferença entre reiki presencial e reiki à distância? No reiki presencial, a pessoa que aplica vai colocar as suas mãos em locais específicos do corpo do receptor, ou ela vai passar por todos os chakras ou por um chakra em específico, se for algo mais pontual, e vai mentalizar os símbolos do reiki que a gente vai ver daqui a pouco, entoando os seus mantras. Ela vai se sintonizar à energia que cada um desses símbolos corresponde. E quando ela for atuar em mais de um local, normalmente ela sente o momento de fazer essa mudança de local. O reiki à distância ele é muito parecido, só que como não vai ter a colocação direta de mãos, a gente faz isso através da força da intenção. E ele é tão poderoso quanto, porque o reiki ele é tão mágico que tem um símbolo, que é o Honshazen Shonen, que é capaz de transpor as barreiras físicas e de tempo. Então a gente consegue fazer um tratamento para uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo. Para a última pergunta, pergunta número 5, como são os símbolos do reiki e de que forma que eles atuam? Eu quero muito que vocês possam visualizar a forma de cada um deles e por isso eu vou ficar meio off para que a imagem possa aparecer, mas aproveitem esse momento para se sintonizar com essa energia e se beneficiar dessa vibração. No reiki tradicional japonês, os principais símbolos são Shokurei, Seireki, Honshazen Shonen e Daikomyo. O Shokurei é conhecido como um interruptor de luz. É o símbolo do poder e ele possibilita a limpeza, a transmutação e proteção, além de amplificar a energia reiki. Ele pode ser utilizado para promover a purificação de ambientes, assim como de objetos, inclusive de alimentos e de bebidas como a água, por exemplo. Quando utilizamos em medicamentos, Shokurei potencializa seus efeitos benéficos e minimiza os efeitos indesejáveis. Ele pode ser utilizado para transmutar pensamentos negativos. Em caso de perigo, nós podemos utilizar com o intuito de proteção, numa situação de assalto ou quando vamos viajar, por exemplo. O Seireki é considerado o símbolo da transmutação. Ele atua no campo emocional e mental. Esse símbolo dilui padrões negativos advindos de sentimentos, lembranças, ajudando-nos a descobrir as causas escondidas do nosso consciente dentro de nós. Assim fica mais fácil curar, pois esse símbolo faz a pessoa descobrir onde está o problema que precisa ser trabalhado. É extremamente útil em casos de pessoas com mediunidade ou dons psíquicos, dos quais ainda não têm controle, assim como a sensibilidade e facilidade de absorver emoções e sentimentos de pessoas e ambientes. O Honshazen Shonen
Permite o envio do reiki à distância e atua na linha do tempo, passado, presente e futuro. Focaliza a mente consciente e difere do Reiki que foca no subconsciente. O Daikomyo é conhecido como o símbolo principal. É um dos símbolos mais poderosos usados no Reiki e só pode ser usado por um mestre de Reiki. Esse símbolo combina o poder do Shokurei, Seireki e Honshazen Shonen. O uso desse símbolo pode ajudar a resolver os desequilíbrios que a alma está carregando e que estão prontos para serem transmutados. O Daikomyo também pode ser um catalisador para a criação de mudanças drásticas na carreira e vida de alguém. Bom, seres de luz, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Gratidão. Como eu falei, na semana que vem tem vídeo de envio de reiki à distância, para que a gente possa se conectar a essa energia transformadora que faz tanta diferença na vida de milhares de pessoas. Eu espero que ela possa fazer na de vocês também. Nos vemos em breve. Gratidão, muita luz. Namastê.